Olá, turma, tudo bem com vocês? Quero aqui mais uma vez, mais uma aula, né, para o YouTube. Espero que vocês gostem da aula, que vocês façam atividade no final. Aliás, na descrição do vídeo tem atividade, certo? Vamos falar um pouquinho de renascimento. Essa aula eu trouxe para vocês duas indicações do Centro de Mídia, né, que é falando sobre o renascimento comercial urbano. Esses dois links aí eu recomendo que vocês vejam. É essencial que vocês vejam essas aulas, né? Eu trouxe aqui uma questão, uma abordagem sobre o Renascimento, que foi um movimento cultural, econômico, político surgido na Itália. Esse Renascimento ele surgiu logo após a Idade Média. Nós estudamos bastante sobre a Idade Média. Não tem nada de muito complicado. É só relembrar o que aconteceu na Alta Idade Média. O que nós tínhamos na Alta Idade Média? A efervescência, né, grandes características, fortes características do feudalismo, né, é uma sociedade estamental, ou seja, era o clero, nobreza e os camponeses. Não havia mudança estamental, então tinha como principal meio econômico o feudalismo, que no caso é um acordo entre feudo, né, que é o dono da terra, e os camponeses. Então, assim, como foi que surgiu o Renascimento? O Renascimento surgiu já na Baixa Idade Média, que vocês estudaram as características dessa Baixa Idade Média. Foi quando surgiram os primeiros comerciantes, o feudalismo perdeu força, né, foi se desfazendo. Então, isso aí é o chamado da Baixa Idade Média. Com esse desfalecimento, né, do feudalismo, se caracterizou o quê? A Baixa Idade Média, e surgiu o quê? Surgiu o Renascimento. Esse Renascimento é um termo usado para ressignificar nascer de novo. Então, por que se chama Renascimento? Porque na Idade Média era se considerado que as pessoas desse período tinham um pensamento mediano. E por conta disso, quando veio o final da Idade Média, já com o surgimento do comércio e das cidades, esse movimento, né, deu origem a esse termo, renascimento, que significa, na verdade, nascer de novo. Então, por isso que se chama renascimento, porque os renascentistas eles se consideravam, né, que eles trouxeram à tona a cultura, né, uma nova cultura, uma nova visão de arte, né? A arte renascentista ela é muito rica em detalhes, é bem perfeita no sentido de retratar com perfeição a figura humana, as paisagens. Então, assim, foi um movimento que tem, por contexto social, isso que eu falei para vocês agora. Se chamar Renascimento, porque justamente no período da Idade Média, as pessoas tinham pensamentos medianos. Vamos aqui para o próximo slide. Então, aqui vai falar um pouquinho sobre a decadência do feudalismo, né, no final da Baixa Idade Média. Esse feudalismo é o quê? Eu falei para vocês, né, ainda há pouco, que era a questão de um acerto entre senhor feudal, que era o dono da terra, e o camponês, que era o trabalhador. Então, assim, teve a decadência desse sistema feudal, né? Acima do senhor feudal estava o rei e a nobreza, ou seja, uma sociedade estamental, ninguém mudava de classe social e ficava por isso mesmo. Por quê? Por que ficou por isso mesmo? Porque a Igreja Católica ela trabalhava muito forte essa questão da religião, né? Da religiosidade. Então, a Igreja Católica submetia as pessoas a essa obediência, né? É uma obediência por medo, por uma questão de opressão religiosa, na verdade. Por isso também que os historiadores chegaram a concluir que esse período era de pensamento mediano, as pessoas tinham pensamentos medianos. Então, a origem do Renascimento, né, do período renascentista. Aí está escrito o quê? O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes, ou seja, no século XV. O que aconteceu, gente? Teve um movimento artístico, surgiram artistas, né, diferenciados, com a criatividade muito maior para retratar beleza, né, para retratar as qualidades humanas. Então, esse movimento artístico passou a ser chamado de Renascimento,
No século XVI foi que esse renascimento veio à tona, veio ser reconhecido, né? E foi justamente pelo nascimento dessa arte, né? Desse desenvolvimento dessa arte. Então, o termo renascimento advém da ideia de nascer de novo, eu já falei isso para vocês, né? Aqui vai falar também um pouco dos movimentos que teve na Baixa Idade Média, né? Aqui cita as cruzadas, isso já falo para vocês em sala de aula, então não vou fazer questão de comentar aqui, porque o nosso assunto já é renascimento. Então, cinco características do renascimento aqui, ó. O que tem aqui para vocês? Primeiro é a racionalidade, que no caso significa o quê? A valorização total da razão. Ou seja, enquanto na Idade Média as pessoas eram moldadas totalmente pela religiosidade, ou seja, as pessoas elas eram impedidas de olhar o mundo, ter uma visão de mundo pela razão, elas eram impedidas, ou seja, elas viam a vida, né, pela religião, tanto que elas não se locomoviam, elas ficavam estagnadas na vida que elas tinham e ficava por isso mesmo, porque elas foram duramente, né, aliás, foram fortemente trabalhadas pela questão de que Deus tinha feito tudo daquela forma e tinha que permanecer daquele jeito. Então, na cultura renascentista, né, no Renascimento, foi valorizado o quê? A razão. Segunda coisa, a ciência, né? A ciência era como centro, né? Que deveria ser a fonte de conhecimento, né? Através das experiências científicas. Ou seja, além da razão, no Renascimento, né? No período renascentista, se valorizava o quê? A ciência, por meio do quê? Das experiências científicas. Então, não era apenas a razão, mas também a ciência. Enquanto na Idade Média, essa questão de ciência era valorizada. Por quê? Porque tinha a religião, tinha a Igreja Católica, que trabalhava também essa questão da ciência pela religião, ou seja, a Igreja Católica era quem levava o conhecimento. E como ela apenas detinha esse conhecimento, então ela limitava da forma que ela queria. Então, uma outra característica é o individualismo, né? Em que sentido, professora? No sentido do ser humano, né, do homem, ele ter uma personalidade própria, porque na Idade Média isso não acontecia, né? Então, assim, esse individualismo era no sentido de mostrar talentos, né, de usar a criatividade, né, de buscar ambições, né, de buscar por ideais. Então, esse individualismo trabalha essa questão. Outra coisa é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo, professora? É a figura do homem, né? De valorizar o homem como centro de tudo, né? É a suprema criação de Deus, mas é como centro do universo, certo? Como se o homem, né? O homem fosse capaz de compreender todas as coisas, ter razão, verificar a ciência, testificar a ciência e por aí vai. E a última característica é o classicismo. O que seria esse classicismo? São ideias, né, inspiradas na antiguidade clássica. O que seria essa antiguidade clássica? Basicamente, gente, é uma estética, né, artística voltada mais para a perfeição. Esse classicismo, essa ideia artística, ela traz justamente um corpo perfeito, uma figura humana perfeita. Então, é por isso que no Renascimento, a arte, né, o surgimento dessa nova arte, ela vem mais trabalhar a perfeição do corpo humano, né, do ser humano. Então, é basicamente nesse sentido. Então, aqui eu trouxe para vocês as 5 características do Renascimento. Vocês vão precisar delas depois, certo? Gente, no Renascimento surgiu o quê? O humanismo. O que seria esse humanismo? Professor, é mais uma característica do Renascimento? Não, aqui tá englobando, esse humanismo engloba todas as características. Por quê? Porque esse humanismo, ele vai valorizar o quê? Ele vai valorizar a ciência, né? Que o homem praticar, ele vai valorizar a razão, ele vai valorizar a estética humana, ele vai valorizar a estética artística, ou seja, esse humanismo, ele vai valorizar tudo que vem, né? Tudo que vem do ser humano. Por isso que é chamado de humanismo, porque vai valorizar todas as ações
do ser humano enquanto razão, enquanto ciência, enquanto arte, enquanto estética, né, enquanto conhecimento. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que esse humanismo, ele engloba todas as características do período do Renascimento. Aqui o Renascimento literário vai trazer alguns artistas para vocês. Divina Comédia é desse período, né, de Dante. Não sei, não vou fazer questão de falar esse nome, então. Tem também Maquiavel de O Príncipe, Shakespeare. Gente, quem nunca viu falar de Shakespeare, né? Shakespeare é bem conhecido. Então, Shakespeare é desse período. Miguel Cervantes, com Dom Quixote. Luís de Camões, muito conhecido também. Os Lusíadas, muito conhecido. Então, assim, foi um período realmente muito criativo, né, na questão artística, muito mesmo, não só na pintura, mas também em peças teatrais, em livros, muito, muito bacana mesmo. O Renascimento artístico também traz quem? Leonardo da Vinci. Quem não conhece Mona Lisa, né, gente? Rafael Sanzio, Michelangelo, que pintou a igreja, a Capela Sistina. É uma pintura absurdamente linda, 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 linda. Se vocês pesquisarem pintura renascentista, vocês vão se surpreender com a beleza e com a estética da arte desse período. Então, o Renascimento científico aqui traz o quê? Algumas descobertas científicas desse período, nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática, da geografia. Aqui tem algumas descobertas desse período que são extraordinárias para alguns acontecimentos atuais, Galileu Galilei, que é bem conhecido também, Nicolau Copérnico. Então, sim, não tem que dizer, foi algo irrelevante. Não, muito importante esse renascimento científico desse período. Renascimento comercial, vocês vão compreender essa questão do renascimento comercial quando vocês entenderem que quando foi que surgiu esse comércio? Quando esse comerciante, esse pequeno artesão, ele fabricava as coisas dele e ele precisava vender, e aí esse homem começou a se instalar em regiões próximas ao feudo, E esse feudo, esse homem que se instalava próximo ao feudo, ele virou o quê? Ele virou o homem burgo. E o que seria esse homem burgo? O rico comerciante. Foi daí, gente, que surgiu o quê? O burguês, que é uma palavra hoje em dia mais usada de forma pejorativa. Mas, assim, foi desse período aí que surgiu os bancos, Foi desse período aí que surgiram muitas coisas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que nós usamos atualmente. Então, assim, esses artesãos que se juntaram ao redor do burgo, aliás, ao redor do feudo, foram se aglomerando, para venderem suas mercadorias, e com isso foram surgindo o quê? Cidades. Foi assim que se deu o renascimento comercial e o renascimento urbano, que vai falar a mesma coisa, Já expliquei para vocês isso aqui anteriormente. Gente, no final dessa aula, vocês vão ter, aqui também tem dois textos que eu passei para vocês, mas no final dessa aula vocês terão, deixa eu dar uma